Olá! No episódio de hoje, gravado ao vivo aqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capuí Filmes, na série A Sabedoria Universal, o nosso ator principal será Cristóvão Colombo, o descobridor da América, o homem que sabia que a Terra era redonda. Lembre-se de que nenhum grande homem vive em vão, e a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E ele sabia mesmo que a Terra era redonda. Cristóvão Colombo, cartador de lã, cartógrafo, vendedor de livros, comerciante de açúcar e marinheiro, era um homem alto, bem parecido, de nariz aquilino e maçãs, do rosto salientes. Olhos azuis e cabelos ruivos, tinha um sorriso agradável, mas muito pouco sentido de humor. Bom conversador, gostava de se vangloriar das próprias proezas. Cometeu um dos maiores feitos de coragem individual na história da humanidade: a descoberta da América. Parte do que se diz a seu respeito é falso. Por exemplo, o mito de que era o único homem do seu tempo convencido da esferidade da Terra. Na verdade, toda a gente inteligente e culta daquela época pensava a mesma coisa. Todos os professores das escolas e universidades ensinavam e, inclusivamente, podiam comparar-se globos terrestres não muito diferentes dos de hoje, que se fabricavam. Além disso, apesar dos retratos que dele traçam daquela época, Colombo nunca observou o Sol como astrolábio e navegava calculando o rumo das aproximações. A sua decisão de rumar para o oeste foi um pouco arriscada, sim, que não tinha sido tomado inteiramente às cegas. Em todos os portos europeus se narravam histórias de homens que haviam efetuado toda ou quase toda aquela viagem. A rainha de Sabá, de certa feita, velejando na direção do oeste, deixou para trás a Espanha e, ao vogar em mar aberto, atingiu o Japão. Também se contava que 7 bispos portugueses se tinham livrado da perseguição de piratas, ancorando junto a uma ilha que batizaram de Antilhas. E Leif Erikson guiou os homens do norte até o que hoje é a Nova Inglaterra. Já existia igualmente, desenhado por um médico e astrólogo italiano chamado Toscanelli, um mapa que era considerado trabalho de confiança e no qual se assinalava o Japão no sítio ocupado pela América. Tronco de árvores exóticas e várias outras espécimes de flora desconhecida que, se sabia, não poderia ter crescido na África, eram a miúde recolhidas no mar. Isso demonstrava claramente que para lá dos horizontes conhecidos existia uma terra à espera dos descobridores. Mas ninguém se preocupou muito com isso, que se saiba até que Colombo teve a sua ideia. Cristóvão Colombo nasceu em Gênova em 1451. Era filho mais velho de um taberneiro e tecelão. O que fez deste
desde que nasceu até os 25 anos, pouco se sabe. A partir do fato de que trabalhava o tear do seu pai enquanto navegava. Como Gênova era uma cidade-estado de grande tradição marinheira, o seu porto estava sempre a abarrotar de barcos, e a um jovem curioso e perspicaz deparavam-se imensas possibilidades de aprender as artes da navegação e da cartografia. Existem documentos de numerosas viagens de Colombo, entre as quais se destaca uma à Islândia, mas a sua digressão mais afortunada foi a que trouxe a Portugal. Fazia ele parte da tripulação de um barco que um navio francês assaltou e afundou. Ainda que ferido, Colombo pôde lançar-se ao mar e nadar até atingir Lagos, de onde partiu para Lisboa. Corria o ano de 1476 e Lisboa representava a cidade ideal para todo aquele que ganhasse com o mar. No porto lisboeta, as mais assombrosas propostas de viagem e explorações recebiam apoio. E aí também se podia obter conhecimento de matemáticas, astronomia, construção naval e aparelhagem de velas. Em resumo, tudo o que necessitava saber um bom marinheiro. Colombo e seu irmão Bartolomeu montaram uma tenda onde vendiam mapas e negócios prosperou. Depois Cristóvão contraiu matrimônio com a filha de uma família rica, a qual desejava que ele se convertesse em membro estável da coletividade, esquecendo seus sonhos de viajante. Colombo, todavia, continuava a calentar a quimera de sempre. Observava a ideia de que, navegando em direção ao oeste, se poderia escancarar uma nova porta para o Oriente. Ideia que ele defendia num constante desafio com seus contemporâneos. Persuadido da existência da Terra a oeste, almejava alcançá-la. Teve, porém, de aguardar largos anos para conseguir que alguém lhe proporcionasse os recursos necessários à viagem. E, entretanto, faltava nele a todas a gente disposta a ouvi-lo. Dom João II, rei de Portugal, interessou-se pelo projeto e expô-lo aos seus conselheiros. Estes, porém, repudiaram na hora. O rei, no entanto, continuou a animar Colombo, até que um navegador português, Bartolomeu Dias, logrou contornar o Cabo de Boa Esperança e, assim, abriu a rota do oeste para os tesouros do Oriente. Foi só então que Dom João perdeu todo o interesse pelas propostas de Colombo. Este, quando sua mulher faleceu, depois de gastar quase todas as suas economias numa exígua de espavento, partiu para a Espanha. Os reis católicos Fernando e Isabel empenhavam-se então numa guerra sem quartel contra os muçulmanos. E, embora se dignasse amavelmente a escutar a proposta de Colombo, não acharam merecedora de atenção urgente. Mesmo assim, a rainha Isabel simpatizou imediatamente com o navegador e concedeu-lhe uma pensão. Era uma espécie de adiantamento. Enquanto seus conselheiros examinavam o projeto. Sem ser avultada, a pensão foi quanto bastou para que Colombo não desanimasse. Em 1 ou 2 anos depois, porém, foi suspensa. Durante 3 anos e meio, Colombo
ganhou apenas o suficiente para viver. E fez isso vendendo livros, desenhando mapas, sempre na expectativa de que a guerra contra os mouros terminasse. Seus cabelos ruivos foram se enchendo de fios de prata. Adoeceu de uma artrite e as capas e os seus sapatos foram ficando tão esburacados que nos dias de chuva não podia sair à rua. Mas nem assim desistiu de concretizar o seu sonho e continuou a esperar, a falar a quem queria ouvi-lo das riquezas de que a sua viagem seria o infalível Abre-te Sésamo. Em 1941 desanimou, finalmente, ao ver que a sua situação se arrastava na Espanha, decidiu tentar a sorte na França. Pôs-se a caminho e, ao chegar ao mosteiro de Rábida, suspendeu a viagem para falar com um seu amigo, que era prior, a quem sempre impressionavam as histórias de Colombo. O prior conseguiu novamente uma audiência com a rainha. Esta, embora os seus conselheiros tivessem emitido previamente um parecer desfavorável à proposta de Colombo, escutou com visível interesse. Colombo exigia-lhe o preço da descoberta um tanto excessivo. Colombo exigia-lhe que o fizesse almirante dos mares e vice-rei de todas as terras que descobrisse, ainda que, durante o seu almirantado, lhe fosse concedido o direito a 10% de todos os lucros do comércio marítimo. Antes a designação de Isabel em aceitar as suas condições, Colombo agradeceu-lhe tê-lo ouvido e retornou seu caminho para a França. Depois de 6 anos de espera, já não se achava disposto a discutir. Entretanto, Luís de Santangel, tesoureiro do reino, declarou à soberana: todo o dinheiro de que necessitais, eu adiantarei pessoalmente. Assim que podes perder? E em contrapartida, pensai no que podeis ganhar. Milhares de convertidos, a glória para a Espanha e ouro. A rainha enviou imediatamente mensageiros à procura de Colombo, encarregado de o fazer regressar. Aí se deu a primeira viagem de Colombo. E a primeira viagem de Colombo custou a Isabel e a Santangel o equivalente a uns 3.000 contos. E Colombo pediu, pela sua participação, cerca de 200.000 escudos. Os 3 barcos de Colombo, Pinta, Nina e Santa Maria, eram navios pequenos e sólidos, com vento de feição alcançavam velocidades de 6 a 7 anos e durante as calmarias. Dizem que o navio Nina portou aqui em Ponta Grossa, mais tarde, com Vicente de Anês Pison, que era o comandante. Durante as calmarias podia-se navegar a remo sem excessiva dificuldade. Cada um tinha um camarote para o capitão, mas a tripulação dormia na coberta. Uma vez por dia, num pequeno forno instalado no convés, preparava-se comidas quentes, abundantemente temperada, com alho para que melhor se conversasse. Tempo iriam marcar uns 30 minutos, ampulentas de areia. A tripulação das 3 barcas era de uns 87 homens, incluindo 3 médicos, um dispenseiro, um intérprete
e uma espécie de contabilista encarregado pela rainha de tomar conta do ouro e das pedras preciosas que seguiriam a bordo. Os gourmet proporcionavam o entretenimento aos marinheiros, que cada vez que viravam as ampulhetas, serviam comida, cantavam pequenas canções. A noite toda a tripulação se reunia no convés e cantava em coro hinos religiosos como a Salve Rainha. Contra o que é habitual ter-se em quase todas as histórias das navegações quinhentistas, os marinheiros não eram presidiários, embora 3 deles se tivessem tido um atrito com a lei por ajudarem um assassino a evadir-se da prisão. Eram os únicos cadastrados. Todos os outros eram homens do povo que tinham aprendido a arte de navegar através de uma longa prática. A habilidade de Colombo para a navegação tornou-se um motivo de admiração para todos os navegadores que lhe sucederam. Os portugueses, nas suas tentativas para encontrar uma via marítima para o Oriente, começaram por navegar demasiado a norte e cedo se lhe depararam os agrestes ventos do oeste. Colombo, ao contrário, principiou a navegar mais pelo sul e desta maneira desfrutou dos ventos favoráveis de este, que o impediram e impeliram com segurança através do oceano. Quando atingiu o mar dos sargassos cheios de algas, a maioria dos capitães pediu-lhe que o contornasse em busca de possíveis ilhas. Colombo, porém, recusou-se a ouvi-los e continuou a navegar em direção ao ocidente. E uma vez mudou de rumo para sudoeste e se o fez foi para seguir um bando de pássaros, certamente convencido de que este se dirigia para a terra. A dada altura, porém, desistiu da perseguição. Não fora isso, teria provavelmente atingido a costa da Flórida. Em 10 de outubro, quando a tripulação, que nunca estivera tanto tempo sem ver a terra, se amotinou, Colombo reuniu-os e prometeu: se dentro de 3 dias não divisarmos terra firme, regressaremos. E quando um bando de pássaros e uns ramos que viu flutuar lhe confirmou a impressão de que se achava próximo do fim da viagem. Efetivamente, a 12 de outubro, 3 caravelas chegaram à ilha que Colombo batizou de São Salvador, hoje ilha de Walton, nas Bahamas. Aí, ao pôr o pé em terra, o capitão ajoelhou-se, deu graças a Deus e com grande pompa tomou posse da ilha em nome do reis católicos Fernando e Isabel. A cerimônia foi seguida atentamente pelos indígenas, que se apresentavam nus e pareciam cândidos e afáveis. São tão ingênuos e tão francos em relação ao que possui, escreveu Colombo, que ninguém o creria se não o visse, enquanto se lhes pede algo do que possui, nunca dizem não, pelo contrário, mostram-se alegres em partilhá-lo e fazem com afeição manifesta. Além disso, ficam contentes com qualquer ninharia que se lhes dê. Esta gente, que foi posteriormente identificada como tainóis, raça há muito desaparecida. Deles disse Colombo mais tarde a sua majestade que fariam bons escravos por serem tão amáveis e inteligentes. De São Salvador, Colombo rumou para o sul
descobriu novas ilhas, entre as quais Cuba, cujos indígenas fumavam charutos, introduzindo uma das pontas do nariz e aspirando profundamente. Por fim, aportou a espanhola, ilha hoje repartida pelo Haiti e a República Dominicana, onde, desconhecedor dos mares, deixou escalar o Santa Maria, de tal maneira que foi impossível pô-lo de novo a flutuar. Os índios não pareciam hostis e, assim, Colombo decidiu deixar uns 40 homens num lugar que batizou com o nome de Natal, na costa norte da ilha. Foi essa a última vez que os viu. Julga-se que foram todos assassinados pelos nativos, a quem trataram muito mal. Colombo continuou em direção ao norte e voltou à Espanha. Velas infundadas pelos ventos do oeste. A história de sua descoberta causou sensação. A sua marcha triunfal pela cidade da Espanha, exibindo como prova das suas façanhas pássaros e frutas exóticas e inclusivamente habitantes do Novo Mundo, foi para ele o apogeu da sua glória. Quando, porém, se ajoelhou diante de Fernando e Isabel, e este lhe ordenaram que se sentasse ao seu lado, o seu orgulho não teve limites. Deram tudo o que tinham prometido. Insistiram em que se preparasse para a segunda viagem, levando desta vez sacerdotes, soldados e artífices, a fim de consolidar e alargar as suas descobertas. O fato lamentável é que essa segunda viagem de Colombo, em 1493, constituiu, de certo modo, a sua ruína, pois revelou um terrível erro que cometera ao deixar em Natal os 40 homens já referidos, de fazer ainda sobressair a precariedade de seus dotes de comando. Colombo sentia-se incapaz de enfrentar a insubordinação e era, alternadamente, demasiado brando ou demasiadamente duro com os seus homens. 5 anos mais tarde, na sua terceira viagem, Colombo avistou a América do Sul pela primeira vez. No ano de 1500, em Espanhola, um juiz enviado da Espanha considerou culpado de vários crimes, entre os quais o de severidade excessiva e de injustiça, e fê-lo regressar à Espanha a ferros. Isabel, indignada ao saber do caso, ordenou que ele fosse imediatamente posto em liberdade. Contudo, quando Colombo pediu que lhe fosse dada a parte dos benefícios a que ele tinha direito, suas majestades católicas mostraram-se renitentes. Finalmente, em 1502, cederam-lhe 4 barcos, com os quais empreendeu a sua quarta e derradeira viagem. Desta vez, bordeou a costa da América Central, mas na preocupação de descobrir uma passagem para o Pacífico, perdeu 2 coisas: as pescarias de pérolas ao largo das Honduras e uma das minas de ouro mais ricas do mundo. Além disso, os seus homens amotinaram-se e estiveram prestes a matá-lo. Depois adoeceu e teve de permanecer longos dias na cama, tolhido por um ataque de reumatismo articular, e viu-se forçado a aprovar na Jamaica à espera de um navio de socorro, pois os seus estavam avariados.
Entretanto, a sua boa rainha Isabel e Fernando ignorou o seu pedido de dinheiro necessário para o pagamento da tripulação. Doente como estava, regressou à Espanha e solicitou uma audiência ao rei, o qual lhe ofereceu um ducado em lugar dos prometidos títulos e privilégios de almirante dos mares. Colombo recusou. Já no fim de seus dias, contínuo persuadido de que chegara às Índias Orientais e que o palácio do grande Khan de Catu, China, ficava algures da Costa Rica. Não se contentava com as riquezas, queria encontrar o caminho que o levasse a essas paragens descritas por Marco Polo, onde existiam todos os prazeres, comodidade e luxos da civilização. Este é, em brevíssima síntese, a história do homem que deu à Espanha o domínio sobre o maior território que jamais tinham podido imaginar os seus governantes, cuja descoberta fez com que as atenções da Europa incidissem sobre o Ocidente. Colombo morreu aos 55 anos, sem que ninguém o chorasse. A sua figura heróica, todavia, parece engrandecer com a passagem dos séculos. Porque, para mim, a sua teimosia foi a causa dessa grande descoberta que foi o continente americano. Quando alguém é teimoso em uma ideia e leva esta ideia até o fim, porque o cara realmente acaba acertando em sua maioria das vezes. No próximo capítulo desta série, A Sabedoria Universal, a história do homem através da biografia, a nossa personagem será minha mãe, Madame Curie. Lembrando que nenhum grande homem vive em vão, que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Estou sempre gravando direto daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Muitíssimo obrigado por sua audiência, por você comentar aqui neste nosso espaço e por você recomendar a assinatura do nosso canal no YouTube Jardim do Ed TV aos seus amigos e às suas amigas. Até o próximo episódio.